Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos continuar falando um pouco sobre fontes de tensão, ou no nosso caso mais exato aqui, sobre pilhas, quando elas são associadas ou ligadas umas junto com as outras. Se você é daqueles que desmontava brinquedos, você deve se lembrar que eles normalmente usavam mais de uma pilha. Por que que era feito isso? Porque provavelmente, no caso do brinquedo ou do aparelho que você desmontou, a tensão necessária para trabalhar era maior do que uma única pilha pudesse fornecer. E provavelmente as pilhas eram ligadas em série, umas com as outras. Ligadas em série, o que será que isso quer dizer? Nós vamos ver aqui nesse exemplo. Temos aqui 3 pilhas alcalinas, que nós vamos usar para demonstrar o que isso quer dizer na prática. Como elas não estão mais novas, elas não têm a tensão nominal de 1,5 volt. O que acontece se nós associarmos essas pilhas, associarmos elas em série? Nós vamos ver que com a associação em série, o que acontece é que a tensão que cada uma delas tem é somada. A tensão da primeira pilha é somada com a da segunda e também somada com a da terceira, se nós associarmos essas 3 pilhas em série. Vamos ver o que isso significa? Primeiro seria interessante que nós fizéssemos uma medição de quantos volts cada uma dessas pilhas tem. Então, ligamos aqui o nosso multímetro, que já tem as ponteiras posicionadas corretamente, conforme nós vimos no vídeo anterior, com uma escala apropriada para o que nós vamos fazer aqui. E vamos fazer o seguinte, a primeira delas tem 1,28 volts. Então vamos anotar? 1,28. Quando nós falamos que elas são ligadas em série, isso quer dizer que elas são ligadas em uma sequência, uma após a outra, como se formasse uma única linha. Essa série normalmente é feita e será feita na prática obedecendo a ordem de polaridade. O que isso quer dizer? Que o polo positivo de uma pilha em uma série é ligado no polo negativo da outra. Não assim, negativo com negativo, mas negativo com positivo. Nós vamos ainda entender por quê. Então eu estou aqui com a minha número 3 e a número 2 ligadas em série. Quanto vai dar essa soma aqui? Entre a 3 e a 2. 2,53. Vamos ver se isso se confirma na prática? Então nós vamos medir aqui, olha. Uma em série com a outra. Nós podemos observar ali 2,54. Perfeito, está dentro aí da tolerância, né? 2,53 volts. E se eu colocar a terceira aqui, obedecendo a mesma ordem, polo positivo dessa no negativo dessa, polo positivo dessa no negativo dessa, todas na mesma orientação, na mesma direção. O que vai acontecer? Então eu vou ter esses mesmos 2,53 que eu já medi ali. Vamos usar o valor que eu encontrei ali, 54, com uma tolerânciazinha aí que é normal, mais o valor da primeira, de 1,28. O que nós temos aqui? 12, 8, 3,82. Vamos confirmar isso na prática.
Como conectar essas células em série é mais difícil fazendo assim soltas, nós vamos usar aqui para ajudar um pequeno suporte, muito similar àquele encontrado dentro dos aparelhos eletrônicos ou dos brinquedos que você talvez já tenha desmontado. Esse suporte, ele fecha elas em série, ou interliga elas em série, como nós tínhamos falado. O polo positivo desta célula está aqui na saída, onde tem esse fio vermelho. O negativo está aqui embaixo, ele fecha na diagonal e vem negativo daqui no positivo daqui. E o negativo daqui é fechado aqui por baixo, vem no positivo dessa célula e sai ali. Então, qual é a nossa soma? 3,82. Vamos confirmar. 3,82. Que é exatamente a soma da associação de todas essas pilhas. Todas elas em série. Uma em série com a outra. Conforme nós podemos perceber aí, as tensões se somam. Como que isso ficaria ligado em um desenho? Essa ligação em série. Uma pilha é representada assim, olha, um traço maior em cima, um traço menor embaixo, aqui representando o polo positivo. Na série, o polo negativo dessa é o positivo da próxima. E assim sucessivamente. O polo negativo dessa é o positivo da próxima. Então, nesta associação aqui, 3 pilhas em série, se essa tem 1,28 volts, essa tem 1,27 volts e essa tem 1,26 volts, a soma de tudo isso daqui, medida com o multímetro está medindo aqui nesse ponto e nesse ponto, vai ser os 3,82 volts, conforme nós dissemos. Mas o que aconteceria se eu fizesse o seguinte? Da forma como elas estão ligadas aqui, elas estão nessa série aqui. Nós vimos que a sequência é: a primeira é essa, a segunda é essa e a terceira é essa. Então o que aconteceria se eu pegasse essa última célula e fizesse isso aqui? Eu fiz uma inversão na ligação dela. É lógico que na prática isso não é usado, porque as pilhas não podem ter seus polos invertidos em uma ligação em série, porque causaria um dano a esse elemento aqui, a essa pilha que foi invertida, por exemplo. Mas o que aconteceria se houvesse essa inversão? Nós não dissemos que as tensões se somam? E isso continua sendo verdade. Então, se eu tenho essa inversão, esse circuito invertido, no desenho, ele ficaria assim. A primeira célula, ligada em série com a segunda. Célula é a mesma coisa que pilha, tá? Para efeito da nossa explicação aqui. E a terceira. Percebam que essas duas estão ligadas corretamente em série, mas a última aparece invertida, com o polo positivo aqui e não ligado no negativo da outra. Então nós temos o polo negativo dessa com o polo negativo dessa. O que vai me resultar aqui? Se eu medisse com o multímetro esses dois pontos, o que eu conseguiria encontrar de resultante aqui? A matemática é a mesma, mas para nós fazermos essa conta com mais precisão, vamos ver os valores de cada uma dessas células ou cada uma dessas pilhas, quais são aqui. No caso dessa primeira posição, que é aqui, nós temos 1,28. Só confirmando.
1,28 na primeira, 1,26 na segunda, 1,28 na terceira. Como que eu calculo isso? É uma soma, conforme nós dissemos, e ela vai ser expressa da seguinte maneira: 1,28 mais 1,26. Essa não está invertida, então mais, você precisa declarar isso, invertendo o sinal dela aqui, mais 1,28. Quanto que vai resultar isso aqui? Como que eu resolvo isso daqui? Se nós nos lembramos lá das nossas aulas de matemática, nas regrinhas de álgebra, nós vamos ver que para solucionar isso aqui vai ficar da seguinte maneira: 1,28 mais 1,26. Quando eu tenho mais e menos, o que resulta lá nas regrinhas de álgebra? O sinal de mais com o sinal de menos, numa soma, vai resultar no sinal de menos. Então fica 1,28 ou menos 1,28 aqui. Então o que eu tenho que fazer? Somar 1,28 com mais 1,26 e subtrair 1,28. Conforme nós podemos ver aqui, não precisamos nem fazer conta, né? Se eu tenho 1,28 e subtraio 1,28, a resultante da minha medição aqui vai dar 1,26. Vamos ver se isso se confirma na prática. Vamos medir aqui a nossa associação. 1,2627. Perfeitamente dentro da tolerância. E o que nós percebemos é que, quando associamos fontes de tensão em série, nós devemos levar em conta o sinal ou a polaridade dessas fontes de tensão se nós quisermos calcular o valor resultante aqui. É verdade que na prática, num suporte para pilhas como esse, você não vai encontrar essa situação aqui. Ela sequer é recomendada pelos fabricantes da pilha, porque ligada dessa maneira, essa célula aqui certamente sofreria um dano e poderia trazer danos também ao seu aparelho eletrônico, uma vez que o mais provável é que ela causaria vazamento da sua química e corrosão nas peças do suporte onde ela está instalada. Ok? Você sabia que era assim? Que quando nós associávamos fontes de tensão em série, elas se somavam? Se você gostou desse vídeo, então deixe o seu like, faça seus comentários. E por hoje é isso. Nós agradecemos a atenção de vocês. Até o próximo vídeo.